Tic-tac. Pode ser que estamos próximos de uma movimentação sustentável de alta no Bitcoin. Hoje a gente vai analisar o mercado cripto, a gente vai olhar para as altcoins também, entender como que está o capital rotativo, qual que é a melhor oportunidade que nós temos nesse momento, e a gente também vai analisar o médio prazo. Tudo isso através de dados para que a gente possa entender qual que é a melhor estratégia que nós podemos fazer exatamente nesse presente momento. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, entendendo primeiramente o que está acontecendo com o capital dentro das criptos, a gente sabe que seguir o dinheiro é uma das melhores estratégias que a gente pode tomar dentro das criptos. Ou seja, se o dinheiro ele está fluindo, por exemplo, para Bitcoin, que é a linha laranja aqui, e fluindo também para Stablecoin, que é a linha azul aqui, e saindo da linha roxa, que são as altcoins, a gente sabe que nesse momento os grandes investidores ou eles estão buscando por Bitcoin ou eles estão buscando por Stablecoin. Ou seja, um movimento ali mais de proteção, menos exposição ao risco, por exemplo, que não são as altcoins nesse momento, e sim o Bitcoin e Stablecoin. E a gente deve fazer exatamente o que esses grandes players estão fazendo. Olha só, tudo que a gente faz quando a gente olha para esse indicador aqui de capital rotativo, a gente está simplesmente seguindo o dinheiro. Se o dinheiro ele está fluindo para as altcoins, a gente vai buscar os nossos bons projetos. A gente vai buscar as nossas próximas gemas que vão multiplicar em 10.000%. Mas quando o capital não estiver fluindo para as altcoins, a gente não vai buscar por esses ativos. A gente vai simplesmente buscar por Bitcoin ou até mesmo por Stablecoin, dependendo do momento ali. E eu vou te explicar como que está a minha estratégia nesse momento. Muita coisa mudou nesse final de semana e eu vou te falar exatamente isso na nossa análise de hoje. Mas eu quero que você saiba que esse não é o momento das altcoins. Muito provavelmente a gente só verá um momento das altcoins quando Bitcoin ele conseguir romper ali o seu all-time high, se ele conseguir romper o seu all-time high. Olha só, quando que você quer se expor às altcoins? Exatamente quando essa linha roxa estiver subindo. Simples assim, claro, como a água. Quando a gente tiver capital entrando dentro das altcoins, é o momento de você investir nesses ativos. Agora, quando o capital estiver saindo das altcoins, não queira holdar bons projetos, porque esses bons projetos, eles vão virar pó. Bom, Gui, então olhando para esse indicador aqui, parece que a maior parte desse ciclo é melhor ter ficado em Bitcoin do que em altcoin, porque a gente teve capital saindo de dentro das altcoins, uma boa parte ali do começo desse ciclo, depois a gente teve capital saindo das altcoins mais uma vez, que foi antes dessa última pernada, e mais uma vez o capital ele está saindo das altcoins. Sim, você está certo, é melhor a gente ficar em Bitcoin em boa parte do ciclo, em alguns momentos a gente investir nas altcoins. A gente só deve olhar para as altcoins quando essa linha estiver subindo, tá? Lembrando que nesse ciclo nós estamos vivendo um ciclo com contração monetária e não com expansão monetária. Ciclos com expansão monetária, a gente pode holdar bons projetos. A gente pode escolher o projetinho que vai nos entregar 10.000%. Mas quando nós não estivermos em expansão monetária, a gente deve jogar um jogo muito mais complexo, que é rotacionar o nosso capital conforme o mercado está rotacionando o seu capital. Olha só, se você olhar para as minhas análises, você sabe que eu era shitcoiner no final de 2024, porque quando a gente olha, por exemplo, para esse indicador aqui, no final de 2024, a gente tinha capital entrando nas altcoins. Exatamente nesse período que eu peguei algumas movimentações de 100%, 250% junto com os meus clientes em algumas altcoins. Mas depois que esse capital começou a sair das altcoins, não tem altcoin para mim nesse momento, somente Bitcoin. Bom, eu trouxe na semana passada para você alguns dados que estavam começando a ficar favoráveis no curto prazo, tá? Por exemplo, como o sentimento dos investidores mais iniciantes e chegou na região de medo. A gente quer ver exatamente isso, a gente quer ver os novatos com medo, porque isso daqui são boas regiões para a gente entrar. A gente sabe que quando os novatos eles estão com medo, eles vão realizar prejuízo, eles vão capitular, eles não vão se alavancar tanto e o mercado acaba ficando mais leve para poder subir. Ou seja, quando a gente analisa o Fear and Greed Index nesse momento, eu ainda continuo
vendo como algo positivo, porque a gente ainda está na região de medo. Melhor cenário seria a gente entrar em extremo medo ali, mas a gente também não deve esperar pelo olho da mosca. Chegou em uma região, a gente começa a ver outros indicadores saudáveis, por exemplo, como a própria realização de prejuízo, né? Se a gente olhar aqui no início de fevereiro, a gente teve a maior realização de prejuízo desde os 58 mil dólares ali, que foi em agosto de 2024. Ou seja, uma alta realização de prejuízo que a gente deve considerar sim como uma região de fundo. Fundo no curto prazo, fundo para entregar um respiro, fundo para que a gente tenha uma movimentação sustentável no curto prazo, para que depois a gente possa continuar caindo, se a gente for continuar caindo. Mas eu quero que você entenda que essas duas informações aqui juntas, elas fazem com que no curto prazo a gente tenha um sentimento mais bullish. E olha só, na semana passada eu falei com você várias vezes aqui no canal que eu estava ficando mais bullish com alguns dados e que para mim tinha um preço em específico que as coisas ficariam muito melhores para o Bitcoin. Esse preço específico, ele ainda continua na mesa, mas eu tomei uma decisão de entrada na data de ontem e eu vou te explicar através do Price Action por que eu tomei essa decisão de entrada. E boa parte dessa decisão vem por conta desses dados que eu tô te mostrando aqui. O sentimento, ele começa a ficar de medo, bom, é hora da gente entrar. Quando a gente tem altas realizações de prejuízo, bom, é hora da gente entrar. Eu não posso negligenciar os dados na minha frente. Hoje eu tenho uma visão muito mais bearish para o médio prazo, eu vou te explicar isso nessa análise também, mas eu sou o tipo de investidor que respeita os dados. Os dados, para mim, eles são binários, não importa aquilo que eu acho. Não importa qual que é o meu sentimento de mercado. Se os dados estão me apontando que a gente pode ter movimentações de alta, eu simplesmente tomo uma decisão de entrada, beleza? Bom, entendendo isso daqui, entendendo que essas duas coisas são positivas, tá? Quando a gente olha ali para o momento de compra, as melhores regiões para a gente comprar vai ser dentro da linha dourada e as melhores regiões para a gente vender vai ser aqui na linha verde. Isso pensando no curto prazo. Hoje nós estamos na metade, hoje nós estamos na zona que chamo de neutra, ou seja, não tem tanta indicação assim de compra quanto de venda. Mas o que acontece aqui é que a gente acaba tendo espaço para poder subir nesse momento. E quando eu junto essa informação com outras informações, as coisas começam a ficar mais positivas. Mas tem uma informação super relevante nesse meu indicador aqui, que é exatamente a divergência que nós estamos construindo. O preço ele está caindo, formando fundos cada vez mais baixos, e quando a gente olha para a linha vermelha aqui, ela está subindo. Isso nos mostra que a gente tem um interesse maior pelos traders se posicionarem nesse momento. Uma das informações importantes da gente entender também é que hoje nós estamos próximo do custo do investidor de curto prazo. Quando a gente está próximo desse custo aqui, a gente sabe que esses caras eles não têm dinheiro para realizarem lucro nesse momento. Então, aqui também pode ser uma boa região para a gente entrar. Se a gente vier abaixo do custo desses investidores, aí as coisas ficam bem caóticas. Por quê? Se a gente vier abaixo do custo do investidor de curto prazo, ele tende a realizar prejuízo. Ele tende a constituir panic sell, ou seja, vendas em cascata de uma maneira extremamente relevante, aonde eles não vão raciocinar. Eles não vão olhar se o preço está sobrevendido, eles vão simplesmente sair vendendo. Ou seja, quando a gente vem abaixo do custo do investidor de curto prazo, isso acaba sendo um grande problema em questão de médio prazo. Hoje nós não estamos abaixo desse custo, nós estamos exatamente próximo do custo, ou seja, nessa região a gente meio que não tem pressão de venda desses investidores. Juntando isso com os outros dados, isso acaba sendo favorável para o curto prazo, tá? Se a gente vier abaixo dessa região aqui, se Bitcoin vier abaixo dos 92 mil dólares, aí as coisas vão ficar críticas. Mas saiba que a única informação negativa que nós temos no curto prazo é que o Fund Rate ele deu uma aumentada. Não estamos em grandes patamares assim do Fund Rate, mas isso daqui mostra que a gente tem uma maioria das pessoas apostando em long do que apostando em short. Isso é uma informação negativa, tá? Mas considerando todas as outras informações que nós temos aqui do curto prazo e olhando para o Price Action também, vendo que no Price Action a gente está rompendo uma cunha descendente, ou seja, a gente acaba abrindo margem para poder continuar subindo. Para mim, para que Bitcoin ele mostre ali que ele realmente vai ter força para romper ali o seu all-time high, para entregar novas movimentações de alta e para que eu possa setar as minhas expectativas de ganho,
Para mim, só depois que Bitcoin romper aqui os $102.000. Enquanto o Bitcoin não estiver acima dessa região aqui, eu não vejo assim que a gente deve ser tão ganancioso. A gente deve buscar, por exemplo, por altcoins, que a gente deve buscar estar 100% exposto no mercado. Eu não vejo isso enquanto o Bitcoin não romper os $102.000. Eu não posso negligenciar também um rompimento dos $102.000. Se a gente fizer um rompimento dessa região, a gente tem um pivô de alta dentro de um gráfico diário, e isso daqui acaba sendo uma informação extremamente relevante para o médio prazo, tá? Porque se a gente analisar aqui o que aconteceu na semana passada, a gente teve uma grande queda, em seguida a gente teve uma recuperação. Essa recuperação é um movimento que eu chamo de ação. Se a gente olhar a reação desse movimento, olha só, a gente teve a nossa ação e a nossa reação ela está sendo exatamente um pullback. A gente bateu em 0,618 de Fibonacci, rompendo uma cunha descendente aqui. Poxa, a gente tem muitas probabilidades trabalhando ao nosso favor agora para a gente vir buscar o rompimento desse pivô de alta. Da gente ver Bitcoin voltando ali nos $102.000 e testando essa região como resistência. Ele rompendo essa resistência, para mim as coisas elas são extremamente bullish, tá? Para mim aqui eu vejo que a gente pode ter sim espaço para continuar subindo. Se vai continuar subindo até $100.000, até $115.000, até $120.000, eu não sei até onde ele vai continuar subindo, eu não consigo prever o futuro. Uma coisa eu sei e uma coisa é fato para mim, com esses dados trabalhando ao meu favor, eu começo a olhar mais para posições de compra. Afinal de contas, eu estou completamente fora, ou melhor, eu estava completamente fora do mercado, principalmente das altcoins, desde o final de 2024, porque os dados eles eram muito negativos naquele momento. Agora, como os dados começam a ficar mais positivos para o Bitcoin e não para as altcoins, eu começo a ter um interesse em entrada nesse ativo sim. E na semana passada eu comentava bastante com vocês sobre o rompimento do 102 ali, que sim, eu daria entrada se a gente tivesse um rompimento dessa região. Ainda tenho interesse em fazer entradas dentro dessa região, mas na data de ontem eu não pude negar esse candle de reversão que nós tivemos aqui. Um candle onde ele veio perdendo todos os fundos, onde houve uma liquidação acontecendo aqui quando a gente olhava para futuros na data de ontem, sendo que ele havia voltado ali para dentro da cunha. Por conta disso, ontem à noite eu tomei uma decisão de informar os meus clientes para entrarem em Bitcoin. Olha só, eu estava com 90% em caixa e os meus clientes também estavam com 90% em caixa. Mas ontem, no fechamento do mercado, em 96.500, que é exatamente nesse candle verde aqui que nós tivemos, eu tomo uma decisão de colocar 60% do capital que estava em caixa exposto em Bitcoin. Porque aqui eu acredito que sim, a gente pode ter essas movimentações de alta, igual eu te falei. Obviamente é uma operação extremamente estruturada, onde ela tem um stop muito claro também, porque se a gente olhar os dados do médio prazo, a gente sabe que os dados do médio prazo eles ainda estão incertos, então não dá para eu trabalhar aqui acreditando que Bitcoin só se compra, não se vende. Acreditando que a alta é infinita. Acreditando que porque alguns dados eles estão positivos, que a gente vai subir e vai ser lua. Não. Esse é um momento extremamente estratégico, é um momento extremamente delicado, onde alguns dados nos apontam que a gente pode ter movimentações de alta. Por conta disso, eu decido que os meus clientes devem investir na data de ontem. Obviamente que a gente entra em uma operação estruturada. O restante do capital ele pode entrar mais tarde, caso o Bitcoin rompa os $102.000, ou ele pode entrar caso o capital comece a voltar para as altcoins. Mas o fato é que, nesse momento, você não deve estar 100% exposto no mercado, e com esses dados que apontam nesse momento, eu também não gostaria de estar 100% fora do mercado. Por conta disso, eu tomo uma decisão de entrada na carteira rumo ao milhão na data de ontem. E obviamente que essa decisão de entrada, ela tem uma expectativa de alta, mas eu não posso negligenciar os dados do médio prazo. As principais carteiras, elas ainda continuam distribuindo, ou seja, as principais carteiras, elas ainda estão vendendo Bitcoin. Pode ser que essas carteiras, elas vão voltar a acumular ou em uma alta, que foi o que aconteceu na nossa última pernada, ou que elas vão voltar a acumular em uma baixa também. Existem dois momentos que essas carteiras podem voltar a acumular. O ponto é que, nesse momento,
elas ainda estão distribuindo. Se elas ainda estão distribuindo, a gente seta as nossas expectativas para baixo. E uma das coisas que faz com que qualquer ativo suba ali é exatamente a oferta e a demanda do ativo. Quando a gente olha para o número de endereços ativos na rede do Bitcoin, nós estamos diminuindo o número de endereços ativos, ou seja, as pessoas estão saindo, perdendo um pouco de interesse por movimentar os seus ativos. Isso daqui acaba sendo bearish, tá? No médio prazo também. Entendendo isso, entendendo que a gente tem uma falta de demanda nesse momento, entendendo que carteiras estão distribuindo, quando a gente olha para a NPL do investidor de curto prazo, a gente ainda não entrou dentro de fase de capitulação, a gente sabe que temos ainda margem para poder cair no médio prazo. Se a gente tem margem para poder cair no médio prazo, nós não devemos acreditar que a alta é infinita. Qualquer entrada que eu fizer nesse momento no mercado vai ser uma entrada pensando em o mínimo de loss o possível. Ou seja, vou procurar por entradas dentro de candles de reversão, como o candle que nós tivemos na data de ontem. Vou procurar por entradas quando houver uma diminuição do risco, que é exatamente através de um pivô de alta, por exemplo. Caso a gente tenha esses sinais, aí eu tenho interesse em entrar ainda mais nos ativos. E para mim, claramente, agora é a hora de a gente entrar no Bitcoin, caso você queira entrar no mercado. Esqueça Ether, esqueça todas as altcoins ainda. Só será o momento desses ativos quando o Bitcoin ele confirmar uma nova fase de acumulação. Que é como eu te falei, ou isso vai acontecer com o rompimento dos 110 mil dólares, ou isso vai acontecer se a gente tiver uma grande capitulação acontecendo. O fato é que holdar bons projetos nesse momento é simplesmente ver esses projetos virando pó. Você pode comprar hoje e eles voltarem a subir e tá tudo bem? Pode ser que sim, porque a gente já teve uma grande queda. Mas vir até aqui holdando altcoins é simplesmente loucura e um grande erro. Entenda, o mercado das altcoins ele não é um mercado tão perigoso assim. Ele não é um mercado que você deve deixar de fora, que você deve ser maximalista em Bitcoin. O mercado da altcoin, ele simplesmente é um mercado que você deve ser estratégico. Não acreditar que a alta é infinita, não acreditar que bons projetos vão revolucionar o ecossistema de Web 3.0 e que isso é a próxima chave da sua liberdade financeira. De você fazer o seu primeiro 1 milhão, por exemplo, investindo somente R$ 1.000. Entenda, isso não é o que funciona dentro das criptos. Você precisa sim ter uma carteira dinâmica. Saber os momentos certos de comprar e saber os momentos certos de vender também. E se nesse momento você está acumulando prejuízo dentro das altcoins, se nesse momento você tem dificuldade em navegar nesse mercado, se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, basta você entrar para a carteira rumo ao milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição tem um link. Esse link, ele te direciona para uma página. Nessa página aqui, eu te explico que a carteira rumo ao milhão é basicamente você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Clica nesse link, assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão é para você ou não é. Aqui eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo no seu celular, aonde eu vou te mandar as notificações de compra e de venda, aonde eu estou decidindo, por exemplo, como a notificação de ontem à noite de comprar Bitcoin em 96.500. E aqui embaixo também tem o resultado de alguns clientes. Caso você tenha qualquer dúvida, só clicar nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para o atendimento. Mas entenda, basicamente eu estou todos os dias analisando o mercado, tomando as decisões de compra e as decisões de venda. Você só precisa copiar e colar todas as minhas decisões, caso você entre para a carteira rumo ao milhão. E aproveite porque em breve eu vou subir o preço da carteira rumo ao milhão. E eu vou subir o preço da carteira rumo ao milhão porque todas as últimas decisões, elas têm poupado muito dinheiro de todos os clientes. Principalmente as decisões de proteção, de saída de dentro das altcoins em dezembro. As decisões também de focar o capital, por exemplo, em Bitcoin nesse momento. Por conta das decisões e por conta dos resultados da carteira rumo ao milhão, eu irei subir o preço dela em breve e a subida não será de 2%. Será uma subida extremamente relevante, porque eu enxergo que o produto entrega excelentes resultados e o preço é muito barato pelaquilo que a gente entrega. Então, por conta disso, eu vou subir o preço da carteira rumo ao milhão.
Se você quiser participar, aproveitando o preço atual, primeiro link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!